E aí galera, eu sou o professor Ítalo Costa de Artes e esse é mais um Enem Pará. No vídeo de hoje iremos abordar a pré-história brasileira e nós iremos compreender alguns conceitos básicos acerca dessa temática. Primeiro de tudo, vamos compreender que o termo pré-história brasileira é um termo preconceituoso, é um termo eurocêntrico. O professor Ítalo não compreendia o que seria eurocentrismo. Eurocentrismo consiste basicamente em a Europa, em sua posição autônoma, em sua posição de superioridade, subjugar os povos colonizados e dessa forma definindo de maneira inferior todo o trabalho desenvolvido nessa porção territorial que hoje é o Brasil. Vamos considerar alguns aspectos importantes na assimilação da pré-história brasileira. De forma muito sintética, a pré-história brasileira se assimila muito com o que nós aprendemos na pré-história do mundo, sendo definida basicamente em período paleolítico e neolítico. Nesse sentido, vamos fazer uma reprise rápida do que a gente já trabalhou. Paleolítico, um período onde o homem é nômade e depende basicamente dessa migração para que ele possa, assim, encontrar melhores condições de vida. Período que nós conseguimos compreender que era definido como Era da Pedra Lascada, pela utilização dos equipamentos produzidos a partir de pedras lascadas. Vamos recordar ainda que o período neolítico compreende a fase onde esses indivíduos deixam de ser nômades e passam a ser sedentários, caracterizando assim uma mudança nos seus hábitos. O período neolítico é o período onde esses indivíduos começam a se consolidar enquanto vida social, compartilhando etnias, compartilhando idiomas, compartilhando características culturais. Nessa perspectiva, nós iremos definir essa fase neolítica como o surgimento do que nós compreendemos nos livros de história como tribos indígenas. Gente, vamos compreender que basicamente nessa estrutura de pré-história brasileira, nós podemos fazer duas divisões, uma divisão bem simples em duas partes, tá? A primeira nós vamos chamar de fase rupestre e a segunda nós vamos chamar de fase indígena. Na fase rupestre, teremos basicamente o momento em que esses indivíduos habitam cavernas. E o Brasil tem sítios arqueológicos bastante importantes, sobretudo na região Nordeste. Na fase rupestre, nós teremos aí a figura de São Raimundo Nonato, no estado do Piauí, como sendo um dos principais sítios arqueológicos brasileiros. Nós teremos aí desenhos estilizados feitos a partir de animais que existiam naquela região. Lembrando que a representação desses animais nas paredes rochosas da pré-história tinha como objetivo facilitar o processo da caça, como podemos ver nessas imagens. Aqui vemos representações de imagens que trazem essa dinâmica dos acontecimentos na pré-história e a busca desses indivíduos pelo sucesso na caça. Vemos aqui, por exemplo, cenas de animais de grande porte, onde os indivíduos estão aqui ao redor, como se fosse uma narrativa dessa caça. Lembra que a parede ela é um espaço mágico e tudo o que é colocado nessa parede vai servir como uma forma de obtenção de sucesso na caça. Vemos aqui animais maiores que também são fruto dessa necessidade de conquista, de sucesso na caça. Perceba que a pintura ela possui uma coloração avermelhada. Isso é um indicativo de que provavelmente o material usado para tal fim tenha sido sangue. Vamos lembrar também que na nossa aula de pré-história do mundo, nós vimos o método radioativo carbono 14, que é o método usado para que nós possamos chegar na idade que essa obra foi elaborada, foi feita. Aqui a gente percebe um dinamismo, uma composição maior. E aí você consegue compreender que esse indivíduo da pré-história, ele já tem uma noção ampla dos acontecimentos e que ele consegue apresentar isso por meio da composição visual. Como é que acontecia? Esse indivíduo observa a realidade no seu mundo exterior e transfigura isso para a parede das cavernas, utilizando basicamente pigmentos naturais, em que muitas vezes é misturado a própria gordura animal para que possa dar uma liga nessa tinta, nesse pigmento, tá? Nessa outra cena, é possível compreender a dinâmica dos acontecimentos. Nós podemos observar aqui cena de animais e uma composição em que aparecem dois indivíduos observando esse animal, como se isso tivesse sido feito com o objetivo de antecipar o processo da caça. Observe ainda que em outros momentos é possível compreender, como nessa imagem que representa um local denominado de Pedra Furada,
a predileção desses indivíduos por animais de outras espécies. Vemos aqui uma representação que ilustra perfeitamente a figura de aves, mostrando aí que esse indivíduo possui hábitos alimentares bastante diversos, que fazem com que possamos entender qual que era a realidade daquele período e qual que eram os animais que existiam naquele setor, naquele âmbito que eles estavam residindo. Na aula de hoje, vimos toda a questão introdutória dessa arte pré-histórica brasileira, definida como o período paleolítico e período neolítico da arte brasileira, e vimos também que os homens brasileiros, esses homens de maneira geral, têm aspectos bastante importantes, mesmo que parecido com a pré-história do mundo, mas aspectos bem peculiares da nossa região. Na nossa próxima aula, nós iremos obter dados mais importantes da pré-história ainda, só que se referindo um pouquinho melhor sobre a cultura indígena brasileira. Eu sou o professor Ítalo Costa de Artes e esse foi o Enem Pará.